Magneto estava certo. Já chega. Pois é, galera, a gente pode estar simplesmente neste momento presenciando talvez uma das melhores séries que já existiram de super-heróis em toda a história da humanidade. Eu não tô brincando com isso aqui. A gente fica falando que a cada episódio o X-Men 97 vai melhorando e melhorando, mas quando chega geralmente em todas as histórias, quando chega no final, vira simplesmente uma festa de loucura e apenas porrada sem sentido, coisas sem sentido, e é onde geralmente as coisas tendem a perder a mão. E a gente chega no primeiro episódio dessa conclusão nessa temporada, que foi dividido em 3 partes. Os últimos 3 episódios são o mesmo episódio, só que dividido em 3 partes. E simplesmente teve uma perfeita dosagem, tanto em ação quanto emoção, desenvolvimento de personagens, arcos de personagens e história, motivação, tudo simplesmente perfeito sendo trabalhado neste episódio aqui. E de brinde ainda deu fanservice, muita referência pra gente, entregando pra nós até mesmo Homem-Aranha, Doutor Destino, simplesmente linhas multiversais, Loki, Camartage, diversas referências com conexões simplesmente insanas e cenas de lutas épicas. Cara, na moral, Wolverine e Noturno lutando contra Sentinelas Prime é simplesmente uma das coisas mais lindas que eu vi ultimamente. Quero começar esse vídeo avisando que ontem lançamos o nosso primeiro vídeo de uma série de vídeos que vamos trazer aqui pro canal, que contém 13 vídeos, a gente analisando, vendo todos os detalhes, referências e easter eggs que a gente vai estar aqui agora assistindo em cada vídeo, uma vez por semana, os filmes dos X-Men. 13 filmes, vão ser 13 vídeos aqui no canal, com todos os detalhes, referências e easter eggs e contando, reassistindo essa história aqui juntos. O primeiro saiu ontem, vão lá assistir, e o próximo vai ser Wolverine Origins, que vai sair semana que vem. Cara, deu um baita trabalho, altíssima qualidade. Eu peço muito que vocês vão lá assistir depois desse vídeo, dar um like, se inscrever aqui no canal, compartilhar para os amigos para ajudar a gente a estar trazendo cada vez mais esses conteúdos até a hora de Deadpool 3 Wolverine ser lançado nos cinemas, cobrindo tudo aqui no canal. Dito isso, vamos lá ver esse vídeo que a gente lançou ontem, depois desse aqui, e vamos começar agora a falar do 8º episódio de X-Men 97. Cadê o professor quando a gente precisa? Espero que eu não esteja atrasado. A mim, meus X-Men. É insano como esse episódio aqui já começa mostrando na abertura o Professor Xavier, ali na abertura pela primeira vez, mostrando pra nós, né, o que acontece no final desse episódio. É aquele gostinho do que vai acontecer, dele mandando a mim, meus X-Men. Arrepiou tudo, até mesmo a Tempestade aparecendo ali com seu novo traje, ou seja, próximo episódio ela estará entre nós. Temos aqui nessa intro também, cara, o Magneto mostrando o meteoro que o Magneto fez pra separar os mutantes dos humanos, cara, mostrando aqui o que vai acontecer também no final desse episódio, em que o Magneto estava sempre certo. Mano, arrepiou esse momento com ele simplesmente mudando os polos magnéticos da Terra. Vou explicar isso aqui melhor pro final do vídeo. Magneto estava certo. Já chega. E vamos começar esse episódio falando sobre família, exatamente. Family. Ciclope conta ali que tá tendo problemas em se relacionar com seu filho Cable, que já é adulto e que na verdade ele teve que crescer desde bebê a ser um soldado. Ele não aprendeu a ser uma pessoa normal, ele viveu a vida inteira sendo um guerreiro e um soldado. E ele tá tendo dificuldades para se reconectar, né? Conectar-se sem turmar com o seu próprio filho. Qual é a melhor forma que você pode se conectar com um guerreiro, cara? É através de uma guerra. E quando a gente vê essa guerra acontecendo no final desse episódio e a família Summers falando, cara, vamos mostrar que não se deve mexer com a família Summers, Cable, Ciclope, Jean Grey, todo mundo ali, cara, mano, a família se reconectando, genial.
Simplesmente genial o arco aqui que teve nesse episódio. Cara, olha como esse episódio já começa de uma forma perfeita e conclui essa história aqui no final de uma forma mais perfeita ainda. Vamos mostrar para essas torradeiras por que não se mexe com os Summers. Aqui nessa conversa, a gente acaba descobrindo que o Cable e o Bishop acabaram sendo separados enquanto viajavam para o futuro. Alguém sabe por que o Bishop não tá com ele? Ele disse pro Fera que se separaram no fluxo temporal. Cable chegou ao futuro sozinho. Pois é, aqui a parada entre viagem temporal não é tão simples assim. Você vai falar que pode ser a primeira vez que está sendo mencionado o Cable e o Bishop aqui, mas não, cara. Em todas as temporadas anteriores de X-Men dos anos 90, já foi trabalhado muito o Bishop e também o Cable, mas não a origem do Cable e como as coisas se criaram e o porquê que eles acabaram se separando. Bom, vamos para a teoria. O episódio 18 da quarta temporada mostra que o Bishop acabou ficando preso dentro do eixo temporal, um local onde todos os viajantes temporais têm que acabar passando. Aqui nesse episódio 18 mostra que o Bishop ficou perdido ali porque o Apocalipse tirou ele do seu eixo e acabou ficando preso ali. Tanto é que nesse episódio ele acaba conhecendo justamente quem? O Immortus, uma variante do Kang que ficou lá e criou todo esse lugar para dominar o fluxo temporal. Olha aí a conexão com a Marvel e o MCU. E aqui é interessante porque na segunda temporada mostra pra gente que o Cable é do futuro, o Bishop também. Só que ambos são de momentos diferentes no futuro. O Cable é de 3.999, o Bishop é de outro momento no futuro, um pouco mais antes. Tanto que na história dos X-Men dos anos 90, ambos acabam se enfrentando para tentar salvar o seu próprio futuro. É uma loucura bizarra e na final da quarta temporada, todo mundo, o Cable quanto o Bishop, se une com os X-Men e tudo mais para derrotar o Apocalipse, que estava querendo controlar toda a linha temporal a partir do eixo do tempo. E é talvez por isso que acaba aparecendo aqui o Apocalipse lutando contra o Cable na intro deste episódio. Porque se vocês forem parar pra ver e assistirem os últimos episódios da quarta temporada de X-Men dos anos 90, que teoricamente é de fato a última temporada da história, né? A quinta temporada foi só histórias soltas. Você acaba vendo ali que os X-Men não acabam derrotando de fato o Apocalipse, eles apenas impedem que ele consiga se rejuvenescer eternamente. Então talvez o Apocalipse ainda pode estar por dentro dessa história aí e talvez ser o grande vilão da próxima temporada de X-Men 97, acima do próprio Bastion também. Então no final da quarta temporada, o Cable consegue mudar o seu futuro e salvar o seu futuro, assim também como o Bishop. Só que vale lembrar que a linha do tempo tá o tempo inteiro se reescrevendo, a história vive se reescrevendo. Só isso. O tempo não é um livro de história, cara. Tá sempre se escrevendo. Voltando algumas páginas, reescrevendo e avançando conforme. E é por isso que agora a gente tá vendo aqui o Cable de volta, voltando para o passado, tentando impedir agora um futuro possível que ele estava vivendo lá no futuro em 3099, aonde o próprio Bastion controlou toda a humanidade com a sua tecnologia de Sentinelas Prime e fazendo assim os mutantes tendo que meio que se tornando escravos da humanidade através dos Sentinelas do Bastion. Então ele tá voltando aqui agora para alterar um novo futuro. Então aqui a gente tem simplesmente no começo desse episódio X-Men trabalhando não só uma conversa entre pais e filhos tentando se relacionar, mas ao mesmo tempo trabalhando viagem no tempo. Vai dizer que isso aqui não é mais do que X-Men, puro suco de X-Men. Algumas lições são ensinadas, Scott. Outras são aprendidas. E aqui que a gente vai agora pro Cable contando a história do futuro e da onde veio o Bastion e a origem do Bastion. Aqui o Cable conta que nesse novo futuro que ele está vivendo, depois de alterar os acontecimentos da quarta temporada de X-Men dos anos 90, ele diz que o Bastion agora é o dono, controlou todo o planeta Terra. A guerra evolucionária do Bastion durou 300 anos. Deve ser outra distopia onde o Logan é o último a morrer. Não, uma utopia.
E ele diz aqui que os acontecimentos de Genosha foram justamente utilizados para ele angariar poder e participação e apoio de outras pessoas do planeta para conseguir utilizar esse acontecimento de Genosha, né, a dizimação de Genosha, para fortalecer a sua ideia de criar os Sentinelas Prime. Na minha linha temporal, ele usou as consequências de Genosha para conseguir apoio para o seu programa de supra-sentinelas. Mas essa não é a pior parte. Ele fala que os Sentinelas Prime são criados pelo mesmo vírus tecnológico que o Cable acabou sendo infectado. Capazes de se reproduzir, literalmente dando à luz uma nova espécie superior, projetada para substituir mutantes, como os humanos fizeram com os Neandertais. Lembrando que quem mandou o próprio Sinistro criar esse vírus tecno-orgânico foi justamente o próprio Apocalipse nas temporadas anteriores de X-Men anos 90. Ou seja, pode ter ainda por cima aí todo um rolo com o Apocalipse, cara. Talvez, mas talvez deve ficar certamente para a próxima temporada. E nesse holograma aqui na mesa já mostra pra gente como que o Nimrod acabou se transformando em um Sentinela Prime. E o Cable explica, eles infectam um ser humano com esse vírus tecno-orgânico que muito provavelmente acabou sobrando ali do Nimrod do futuro antes de ser destruído do Mão de Mestre, né? Infectando um humano que foi o próprio pai do Bastion. E assim eles acabam tendo uma relação, procriando, tendo um filho, e ele acaba nascendo como um mutante robótico, por causa que todos os genes alterados tecnologicamente ali com o sangue do Nimrod, digamos assim, toda a tecnologia do Nimrod acaba passando para essa criança, e no caso essa criança, na verdade, é simplesmente uma fusão entre Nimrod, Mão de Mestre, mutagenados, evoluídos dentro de um novo corpo humano mutante. E assim se surge o Bastion. Uma origem bem diferente do que acontece do Bastion nos quadrinhos da Marvel. Coisa que eu disse aqui no episódio anterior, no nosso vídeo, que a Marvel nunca adapta exatamente o que acontece nos quadrinhos. Ela sempre traz um fator surpresa para surpreender até mesmo quem já conhece os quadrinhos, para ter algo novo e trazer uma originalidade ali para a história. E foi o que ela acabou fazendo aqui com o Bastion. Ele é descendente de cada sentinela, do molde mestre ao Nimrod. Sofreu mutação, evoluiu e nasceu. Então aqui nessa realidade futurista que o Bastion controla, ele basicamente transformou os humanos em robôs sentinelas humanos mutantes que ele mesmo desenvolveu a partir de si mesmo e da sua tecnologia que veio através do Nimrod e do Mão de Mestre para assim dominar e controlar todo o planeta Terra, utilizando os mutantes como escravos basicamente. E aqui temos até algumas referências de alguns mutantes no futuro e o que acabam acontecendo com eles, mas vou deixar para o próximo vídeo de referências e easter eggs que vai sair aqui amanhã no canal. Então, se inscreve aqui, beleza? Gostei. Conte comigo. Agora, o mais interessante, e é um detalhe super que pode passar batido e comprova que X-Men 97 está de fato dentro do MCU, dentro do universo cinematográfico Marvel, dentro desse multiverso gigantescamente vasto. A gente vê ali nesses hologramas que temos simplesmente uma linha temporal com várias ramificações. Como a gente está falando de multiverso aqui, a gente tem que lembrar que esse multiverso só existe porque o Loki está sentado lá segurando todas as ramificações e todas as linhas do tempo para manter elas vivas. Tanto que em What If segunda temporada foi comprovado que o multiverso só existe por causa do Loki. Toda a história de multiverso, todos esses universos só existem porque o Loki está lá sentado. Ou seja, tudo isso aqui meio que acontece depois de Loki segunda temporada, digamos assim. Então a gente acaba vendo ali uma linha principal, digamos assim, que não é uma linha principal, mas sim uma ramificação de um desses galhos. Tem lá a árvore do Loki, vários galhos, amplifica, chega bem pertinho, a gente vai ver uma linha do tempo. Essa linha do tempo tem várias ramificações, e a gente vê que essas ramificações não dão em lugar nenhum. Significa que cada vez que o Cable tentou voltar no tempo, ele acabou chegando num futuro que não deu em nada. Então ele acaba voltando no tempo de volta e acaba criando outra ramificação até não poder mais. E no final ali a gente vê justamente o final da linha do tempo, que é o futuro do Cable. Quantas vezes você voltou? O bastante para desistir. Aqui temos a tecnologia temporal do Cable falando que o evento de Genosha é imutável, porque o próprio tempo tira eles daquele acontecimento. E aí vem o Fera
falando que tem a galera de Camartage, né, os místicos de Camartage, falam que existem pontos absolutos no tempo, que são imutáveis. Os místicos de Camartage falam de pontos absolutos, eventos que ocorrem em todas as linhas temporais. E minha gente, vamos lá para o Arif novamente no episódio do Doutor Estranho, onde a própria anciã fala de pontos imutáveis, pontos fixos. É um ponto absoluto no tempo, imutável. Imóvel, está colocando o universo em risco, não pode reverter um ponto absoluto. Esses pontos absolutos, aonde no universo do Doutor Estranho, ali que a gente estava acompanhando em What If, a Christine Palmer tinha que morrer, não importasse como. O Doutor Estranho nesse episódio tenta de tudo para alterar esse ponto fixo no tempo que acaba ocasionando a destruição deste universo. É basicamente um acontecimento ali que acontece em todos os universos possíveis, como por exemplo o Doutor Estranho nunca ficar com a Christine Palmer, não importa o seu universo. E aqui no caso, Genosha, em qualquer universo que exista, ela vai ser destruída. Ou seja, isso aqui já mostra que quando a Marvel adaptar ali simplesmente os X-Men dentro do universo cinematográfico Marvel, no universo principal em um próximo reboot, e tiver Genosha, saiba, vai ser destruída também. Nome é Gambit, mon ami. Lembre-se disso. E isso aqui também confirma a aparição de fato do Vigia no episódio em que Genosha foi destruída, onde a gente consegue ver o Vigia ali, a filosonia do Vigia no espaço, ele assistindo esse evento canônico, digamos assim, esse ponto absoluto no tempo. Ele estava lá presenciando isso aqui, confirmando mais uma vez que estamos de fato dentro do multiverso Marvel. Temos o Cable confirmando que de fato sim, o Bastion é simplesmente um backup do próprio Nimrod e Molde Mestre, como se tornando assim uma própria personalidade viva dos dois juntos. É que ele é algum tipo de androide de backup para onde o Molde Mestre fugiu depois que vocês o destruíram. Precisamos fazer o reconhecimento. E eles são interrompidos quando o Bastion simplesmente revela uma transmissão que era para os X-Men receberem em um dos seus satélites, que o Professor Xavier estava vivo. Ele intercepta isso aqui no episódio anterior e agora mostra para o mundo, mostrando que na verdade os mutantes estavam angariando o poder de outros planetas para dominar o planeta, deixando os humanos assim contra os mutantes, criando ainda mais e incitando ainda mais essa guerra. Liderada pela ONU, que teme que os X-Men tenham forjado a morte de seu mentor para angariar apoio aos mutantes. E vamos ali na casa do Roberto da Costa e na TV a gente tem simplesmente o William Stryker incitando essa guerra. Esse professor Xavier mentiroso pode trazer um exército alienígena pra Terra. A gente vê ali a mãe do Roberto da Costa querendo dar uma festa pra ajudar a Genosha porque os X-Men não iam ajudar. Mano, consegue entender isso aqui? Ela tá dando uma festinha com a desculpa de ajudar Genosha, sendo que ela nem sequer se importa com os próprios mutantes, faz isso só para se parecer do bem. Estou dando um evento beneficente para Genosha. Alguém precisa ajudar aquelas pobres almas. E por que esse episódio aqui é maravilhoso? Porque ao mesmo tempo que a gente tem uma guerra começando a ser construída, relação de pai e filho, agora temos a Jean Grey falando que pra ela o Cable não é o filho dela, mas ao mesmo tempo é. E aí eu me lembro de segurá-lo pela primeira vez, sabendo que humano ou mutante, ele era perfeito. E ali temos simplesmente o Noturno falando que família não é sangue, mas sim família é as pessoas que nós escolhemos fazer parte de nossa família. Sangue é sangue. Família é uma escolha. É nada mais do que um fato, não é mesmo? Até porque tem diversos pais, mães que matam os próprios filhos por simplesmente o filho fazer parte de algum tipo de uma minoria, sendo gay ou homofobia, qualquer coisa que exista aí, cara. E sim, existe e sim, eu acredito que sim. Família é o que a gente escolhe, são as pessoas que nós escolhemos amar, e não o sangue de fato. Uma mensagem muito linda que o Noturno deixa ali. Mas disso, diferente da nossa mãe, nós escolhemos não nos abandonar. E é bem nesse momento que o Noturno fala que a Mística é a mãe dele de sangue, mas que não considera ela como a sua mãe, por ser uma mulher extremamente cruel, mas sim ele considera a Vampira como a sua irmã, por mais que ela não seja a sua irmã de sangue. É uma irmã adotiva, digamos assim, mas ele considera ela como uma família e não a sua mãe. Muito linda essa mensagem. Eu fui abandonado pela minha mãe mística quando era criança. Apesar de termos o mesmo sangue,
Eu era azul demais para ela. E uma das coisas mais insanas que acontece nesse episódio ali é nessa cena. Que nessa cena tá escrito ali, ó. Dê o like nesse vídeo. Exatamente, é isso aí. Aqui então vamos para o covil do Bastion, onde o Dr. Sinistro está trabalhando ali. E simplesmente chega a mulher falando o Dr. Mengele. O Bastion é o próprio Dr. Mengele. Pra quem não sabe, cara, esse Dr. Mengele era um doutor nazista que trabalhava pro Hitler fazer experimentos com os humanos, torturando eles, dissecando vários corpos com os corpos de judeus, tudo pra comprovar que sim, os nazistas eram a raça superior e coisa e tal. E um detalhe curioso, esse Dr. Mengele nazista na vida real acabou morando aqui no Brasil por um tempo até ser morto. E temos aqui ele simplesmente abordando esse assunto na frente do próprio Magneto, que viveu nos campos de concentração em Auschwitz. Os mesmos campos de concentração em que esse Dr. Mengele acabou lá torturando diversas e matando diversas pessoas. Era ele quem decidia quem devia morrer e quem devia ser escravizado na época dos nazistas. Eu conheci o Mengele. Ele poderia ter sido muito mais, mas se satisfez como um mascote dos nazistas. Aqui, basicamente, né, uma releitura, praticamente. Temos ali o Senhor Sinistro sendo o Dr. Mengele do próprio Bastion. Enquanto o Bastion tá destruindo, matando diversas minorias pelo planeta, que são os mutantes dos X-Men, ele tá ali fazendo torturas e experimentos científicos com mutantes capturados pelo Bastion. Cara... Mano, na moral, e ainda mais com o próprio Magneto na parada. Eu estou usando o Bastion. Um curral lotado de cobaias mutantes. Esse é o meu sonho. E continuando nessa história aqui, né, a mulher vai ali conversar com o Magneto e tipo assim, o Magneto já teve que lidar com o nazismo. Aí ele tem que lidar todos os dias com os mutantes e o preconceito dos mutantes e essa guerra em querer, tipo, simplesmente que os caras possam viver normal, né? E aí agora ele tem que ficar ali escutando a mulher falando que ela não sabia, que ela lamenta. Eu não sabia. Eu juro. Eu lamento. Se ela falar, por favor, fala alguma coisa, o Magneto ia falar, vai tomar no cu, minha filha. É isso que ele ia falar, é isso que ele ia falar. Me perdoe, me amaldiçoe, só, por favor, fale comigo. Deve ter alguma coisa a dizer. Mas daí ela faz alguma coisa? Ela não faz nada, cara. Então não adianta ficar aí falando palavras vazias, podemos dizer assim, porque nessa cena a gente começa a conseguir sentir o ódio do Magneto e querer chegar lá no final e falar assim, realmente, o Magneto estava certo mesmo. E aqui eles vão para a casa do Bastion, tem algumas referências até mesmo ao Tony Stark ali nesses momentos e várias outras referências. E aqui somos apresentados a mãe do Bastion, digamos assim, mas também a história de origem do Bastion que eu já contei no começo desse vídeo aqui. Mostrando que o Nimrod veio através de um ectoplasma tecnológico do futuro, infectando o pai do Bastion, tendo um filho ali e criando esse filho mutante tecnológico que consegue controlar todas as máquinas e ao mesmo tempo ser um sentinela fundido ali com o Nimrod e também o Mão de Mestre. É isso, é tipo uma super ultra mega evolução destes dois seres. Vamos aqui para uma fala do Bastion, onde ele diz o seguinte. E eu também disse, provoque um vira-lata por tempo demais e as pessoas começaram a sentir pena dele. E essa parada aqui é justamente isso, cara. Você começa a perceber que hoje em dia, né, tem lá vários cachorros na rua, muitas pessoas não fazem nada, mas se essas pessoas que não fazem nada ver alguém maltratando um cachorro na rua, elas vão achar ruim aquilo acontecendo. É meio que uma frase do Bastion mostrar assim, cara, meio que as pessoas não se importam, mas quando você demonstra aquilo, elas vão se importar. Cara, é muito, muito pesado isso aqui. E é meio que uma analogia aqui do que acontece em Genosha, se você for parar pra pensar, né? Aonde só mutantes acabaram morrendo, os humanos, que não é da mesma raça, digamos assim, meio que não acabam dando tanta importância de fato, fazendo festinha pra conseguir ajudar a galera de Genosha, ao invés de estar lá em Genosha ajudando a galera, ao invés de simplesmente lutar pra não ter guerra de fato, mas estão lá em festinha igual a mãe do Roberto da Costa. Eu entreguei Genosha para a humanidade, porque quando a sua pele não está em jogo, a apatia é a sua resposta. Lembra do presidente falando que não queria fazer nada porque era ruim para a imagem? Então, é basicamente isso. E se os eleitores assustados me virem ajudando a sua espécie,
Desculpe, filho. E é claro que não podia deixar de mencionar aqui até mesmo o Dr. Destino, Barão Zemo aparecendo, e em seguida o Bastion acaba levando a doutora e mostrando como que ele está criando os seus sentinelas Prime, os seus super sentinelas. Mutantes podiam vê-los a quilômetros e precisamos de alguma coisa mortal, porém discreta. Antes de... Basicamente, ele pega diversas pessoas, olha só, como é que ele encontra essas pessoas? São aquelas pessoas que odeiam os mutantes ou tão bravas com mutantes por qualquer motivo, e elas meio que acabam indo pra internet destilar todo o seu ódio porque lá elas estão protegidas. Ele pega essas pessoas que falam isso, leva até esse local, infecta elas. Com a tecnologia tecno-orgânica dos sentinelas, transforma elas em super sentinelas, depois apagam as suas memórias para que elas não lembrassem que elas são sentinelas de fato. Depois disso, elas vão acordar em suas vidas diárias sem lembranças de terem estado aqui. Até que simplesmente os mutantes possam ser surpreendidos simplesmente do nada e acabarem morrendo pelos seus super sentinelas. Ou seja, todo mundo que foi infectado por um vírus tecnológico do Bastion se tornando um Sentinela Prime, essa pessoa aqui simplesmente odeia mutantes. E mostra justamente o quê? Que justamente um dos funcionários do Roberto da Costa era contra os mutantes, porque ele se torna um desses Sentinelas Prime que o Bastion acabou criando. E depois também mostra que a própria cientista que fingia gostar do Fera, na verdade nunca gostou do Fera e era contra os mutantes também, cara. Aonde ela também se tornou uma Sentinela Prime. Estragou a surpresa dele. E aí, nesse momento que esse episódio começa a ficar completamente insano, com diversas lutas acontecendo em diversos lugares ao mesmo tempo. O Morpho se transforma no Juggernaut. Temos ali a Jubileu e o Roberto da Costa fugindo de vários sentinelas sendo ativados no meio do shopping. E vamos para uma das cenas mais incríveis desse episódio, que é simplesmente o Wolverine em uma queda livre, cortando e destruindo diversos sentinelas Prime enquanto cai em queda livre. Mano, que irado! Mas pra mim nada foi mais irado nesse episódio do que simplesmente o Noturno pegando várias espadas e lutando contra diversos Sentinelas Prime enquanto vai dando pum, mostrando como de fato um cara que se teleporta é foda pra caramba. E cara, como vocês viram aí, a gente fez um vídeo assistindo X-Men Primeira Classe e eu já assisti e já tô produzindo aqui o vídeo de Wolverine Origem. E ali nesses dois filmes temos o Azazel e o John, que também é um teleportador. E os caras são muito previsíveis, sempre se teletransportando nas costas das pessoas. E os caras acabam morrendo. E aqui sempre temos o Noturno, mostrando como é que usa o teleporte. E cara, que cena incrível do Noturno, Wolverine e o Sentinela se teleportando e mostrando do ponto de vista do Wolverine o teleporte do Noturno. E cara, simplesmente, pra quem não entende como que o Noturno se teleporta, ele passa milissegundos dentro da dimensão do enxofre, que é uma dimensão do inferno, aonde tem o Azazel como um dos seus líderes, já que o Noturno, tecnicamente, tem um pouco do DNA do Azazel também. Só que é tão rápido que mal fica lá e é por isso que tem essa fumacinha. Essa fumacinha que ele acaba criando é o enxofre, resquícios da atmosfera da dimensão do enxofre infernal. Aqui temos agora a família Summers destruindo o terceiro jato Quinjet dos X-Men, o Ciclope não querendo fazer um pouso de super-herói de novo e simplesmente os caras saem em um carro. E aí você vai falar, meu Deus, os caras em uma queda livre pulam com um carro do jato, o carro cai de boa no chão e sai andando. Não faz sentido. Cara, se você falar que essa cena aqui não faz sentido, preciso te lembrar. Você tá assistindo um desenho. Isso aqui é o de menos, mas ficou muito irado. Então a gente pode simplesmente relevar isso aqui. Beleza, vamos mostrar pra essas torradeiras por que não se mexe com os Summers. E na moral, ver a família Summers juntos, falando assim, vamos mostrar que não se mexe com os Summers, todo mundo junto, pá, cara, trabalhando em equipe, depois tem aquele pouso de equipe de super-herói, meu Deus do céu, arrepia tudo. Então a gente tem a mãe do Roberto da Costa falando pra ele se render pros Sentinelas Prime, que mãe, hein? Olha só, que mãe, hein, do Roberto da Costa, hein? Ai, meu Deus do céu, mano, como me subiu o ódio nesta cena. Nós não matamos mutantes. Nós os salvamos. Meu filho, faz o que os homens mandaram.
E aí a gente vai pra uma cena, beleza, talvez a primeira cena burra dessa série, porque a gente tem o Bastion, que chega ali na mansão dos X-Men, o cara tem o poder de abrir um portal e se teleportar. Por que que ele foi de carro? Sendo que era só abrir um portal pra chegar no lugar. Mas não, ele chega de carro e vai embora de portal. Fiquei sem entender nada. E ali temos um discurso super foda da mulher falando de como a raça humana vai sempre retornar e repetir a história. Como se o passado, presente e futuro não importassem nem tivessem importado. Porque sempre terminamos no mesmo lugar horrível. E como os mutantes não estavam surpresos em ter sido atacados em Genosha. E como o Magneto já sofreu diversas vezes e não ficou surpreso do que acabou acontecendo. Magneto estava certo. Ela liberta o Magneto, enquanto ela vai dando esse discurso, a gente vai vendo o Magneto putaço, indo para um dos polos do planeta Terra e simplesmente falando, ah não, cara, agora já deu, mano! E simplesmente o que acontece? Ele inverte os polos magnéticos do planeta Terra. Já chega. Pra quem não entende, isso aqui causa uma desgraça no planeta. Que é basicamente o seguinte, toda a tecnologia para de funcionar instantaneamente. Pois é, cara. Até que momento isso aqui vai durar? Não dá pra saber. Só sabemos que o Magneto tá pistola e a guerra começou. Tipo, isso aqui, cara, mano, se isso aqui não é a guerra e a guerra tá por vir, o que vai acontecer nessa guerra, minha gente? E temos ali, né, cara, eu tava assistindo Invencível, achei da hora a referência que fizeram o Homem-Aranha, só que eles não puderam botar o Homem-Aranha na série do Invencível por causa de direitos autorais. Só que a Marvel conseguiu, de alguma forma, os direitos autorais do Homem-Aranha com a Sony pra conseguir botar o Homem-Aranha aqui em X-Men 97, cara. E o próprio criador falou que esse aqui é o Homem-Aranha da série de 94. A série que eu assistia, cara. Mano, ai meu Deus, o Homem-Aranha ali. Eu falei assim, meu Deus, o Homem-Aranha, cara. Nossa, que demais. Ele apareceu por 2 segundos, mas eu fiquei feliz. Você vai falar que eu sou um completo maluco, mas sim, eu sou. Eu sou um cara que tem um canal no YouTube que só fala de super-herói. Eu sou muito maluco mesmo. Ai, que demais. E então chega o professor Xavier na Terra com a sua nave caindo de forma drástica, porque como o Magneto desativou toda a tecnologia basicamente em volta do planeta, a nave que o Xavier estava chegando também foi afetada, tendo uma queda brusca e o professor Xavier, a mim, meus X-Men, e aparece a Tempestade lá, mano, arrepia, arrepia. Espero que eu não esteja atrasado. A mim, meus X-Men. Se isso aqui não é épico, mano, o próximo vai ser o quê, então? Vai ser o quê? Que fase estamos vivendo? Cara, que série maravilhosa. Talvez a melhor série de animação que eu tenha assistido nos últimos anos de toda a minha vida. Na moral, na moral, na moral, na moral. É isso. É isso. Talvez de todas as séries de super-heróis, não é mesmo? Fala aí embaixo o que você achou desse episódio aqui. Em breve vai ter mais vídeos aqui no canal, até mesmo amanhã, com detalhes e easter eggs de X-Men 97, episódio 8. Se inscreve aí pra não perder nada. Até o próximo vídeo e